O banco afirmou que eu devia 560 mil dólares em uma hipoteca que nunca assinei. Descobri que minha irmã comprou a casa dos sonhos usando minha identidade, com a ajuda dos meus pais. A carta estava no meu nome. Não era propaganda nem oferta de cartão. Meu nome, Claire Ann Mercer, impresso na fonte burocrática de uma notificação de cobrança. Minha data de nascimento, os 4 últimos dígitos do meu número do seguro social e um saldo de hipoteca de 560 mil dólares com 18 meses de atraso, com um credor desconhecido, para um imóvel onde nunca estive. Parada na cozinha, ainda com as compras nos braços e um saco de laranjas nas costelas. Eu li a carta 3 vezes antes de largar as compras, porque uma parte do meu cérebro aparentemente achava que, se eu continuasse segurando elas, isso não poderia ser real. Você não pode receber uma notícia ruim que muda sua vida enquanto ainda está segurando laranjas. Mas pode sim, acontece que você absolutamente pode. Minhas mãos estavam tremendo quando liguei para o número que estava no cabeçalho da carta. Um representante chamado Estevão, calmo, profissional, com aquela voz de quem entrega informações catastróficas 8 horas por dia, abriu o arquivo em menos de 1 minuto. O empréstimo tinha sido fechado há 22 meses, estava inadimplente há 18 meses. Taxa fixa de 4,2% em contrato de 30 anos. E o endereço? Perguntei. Ele leu para mim. Reconheci na hora. 44 de Wars 7, 4.447, Rua Carmichael. A casa para onde minha irmã Lauren se mudou 2 natais atrás com Marcos e os filhos, que ela exibia no Instagram com a hashtag Jury finalmente em casa. A casa que minha mãe disse ser o que Lauren merecia após tudo que passou. Fiquei um tempo na cozinha depois de desligar. As laranjas continuavam no balcão. Uma foi parar no escorredor e não a movi. Preciso explicar algo sobre minha família antes de contar o que fiz. Sem contexto, o que vem a seguir parece impossível. Preciso que você acredite. Tenho 36 anos e sou a filha mais velha. Trabalho desde os 15 anos e já fui recepcionista. Trabalhei em lojas, escritório e nos últimos 9 anos sou gerente de contas a pagar na Greyfield Rate, empresa de logística de porte médio. Ganho 67 mil dólares ao ano e minha pontuação de crédito é 791. Construí essa pontuação do jeito que se constrói qualquer coisa sem ajuda. Devagar, com cuidado, um pagamento em dia de cada vez. Durante 15 anos, moro em um apartamento de um quarto em um prédio limpo, mas sem charme. Os móveis são de segunda mão, incluindo um sofá que comprei por 40 dólares no Facebook Marketplace. Contas organizadas por data de vencimento no balcão da cozinha para não perder prazos. Pendurei cortinas baratas com haste de pressão por não poder pagar instalação. Nunca pedi dinheiro aos meus pais. Nem no ano em que gastei 3.400 dólares no dentista e comi arroz e feijão por 6 semanas. Lauren tem 33 anos. Ela é a filha mais nova, bonita, vista pelos meus pais como de espírito livre. Mas para mim, é alguém que nunca foi responsabilizada por nada. Ela tem um dom para crises, não exatamente de causá-las, mas de gerar um tipo particular de aflição simpática e fotogênica que faz com que todos ao seu redor queiram consertar as coisas. Ela se casou com Mark Hensley aos 26 anos e logo tiveram 2 filhos. Lauren fez trabalhos de meio período como boutique e consultoria de mídias sociais, mas nada consistente ou que gerasse crédito. Eu já racionalizava os primeiros alertas há anos, como minha mãe comentando de forma vaga, que ajudava Lauren em algo, sem falar valores. No aniversário em que Lauren me deu um cartão sem presente, minha mãe me chamou de lado depois e disse: ela está passando por um momento difícil. Não faça disso um problema. O fato de que Lauren nunca, em toda a minha memória adulta, me fez uma pergunta direta sobre a minha vida, a não ser quando precisava de algo. Eu dizia para mim mesma que isso era só família, que era assim que algumas famílias funcionavam. Eu estava errada sobre o tipo de erro que era. Mandei uma mensagem para Lauren com uma frase: por que o meu nome está na sua hipoteca? 3 pontinhos apareceram, sumiram, apareceram de novo, sumiram. Fiquei olhando para o meu celular por 4 minutos. Então minha mãe ligou. Não foi Lauren, foi a mamãe. Claire, a voz dela estava cuidadosa, medida. A voz que ela usa quando já decidiu como será a conversa. Não crie drama sem saber tudo. Ela não se surpreendeu, percebi logo, como quem sente uma farpa. Ela já controlava a situação. Lauren estava desesperada. Suspirou, insinuando que eu era irracional. O banco não aprovaria só a renda dela, e o crédito do Marcos tinha problemas. Você sempre foi tão boa com dinheiro, Claire. Achamos que seria temporário, até eles refinanciarem. Sentei no meu sofá usado. Nós? Perguntei. Quem é nós, mãe? Houve uma pausa breve. Meu pai atendeu à extensão. Eu não sabia que ainda tinham linha fixa assim. Parecia receber má notícia de 1987. Sua irmã tem filhos, 2 crianças que precisam de um lar estável. Você só tem a si mesma para se preocupar. Olhei ao redor do meu apartamento. As cortinas de varão de pressão, as laranjas no balcão, só você. Como se os 36 anos sendo estável, responsável e a filha independente fossem vistos como defeito de caráter. Como se eu tivesse decepcionado minha família por não precisar ser resgatada. Eles queriam que eu resolvesse tudo sozinha, ligasse para o banco e não complicasse a vida da Lauren por burocracia. Papelada, 560 mil dólares. 18 meses de atraso. Uma notificação de cobrança endereçada a mim.
Papelada. Eu disse a eles que iria pensar sobre isso. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, fui até a delegacia do 14º Distrito às 8h47. Eu tinha a notificação de cobrança, meus relatórios de crédito de 3 meses, impressos do annualcreditreport.com e um print do Instagram da Lauren no dia da mudança. Ela estava em frente ao 44.117 Carmichael Drive com uma garrafa de champanhe e a legenda: Lar doce lar, sonhos se tornam realidade. A policial na recepção era Patricia Coles. Depois soube que ela atuava na unidade de crimes financeiros há 11 anos. Ela era compacta, eficiente e ouvia sem demonstrar expressão, o que eu apreciava. Simpatia me faz chorar. Eficiência me impediu de desmoronar. Ela pegou minha documentação, registrou o boletim e atribuiu um número ao caso. Quem tinha acesso às suas informações pessoais? Ela perguntou. Número do seguro social, data de nascimento, números de contas existentes. Eu temia a pergunta, não por não saber a resposta. Responder em voz alta num prédio oficial com uma mulher digitando, tornava tudo real. Minha irmã, eu disse, e talvez meus pais. Minha voz falhou nessa palavra final. A policial Coles me olhou por um instante, deixando escapar um pouco do profissionalismo, e disse: Sinto muito, isso é difícil de dizer. E realmente era. O caso foi passado 2 dias depois para o detetive Raymond Holloway, da Unidade de Crimes Financeiros. 16 anos na força, 7 deles em fraudes financeiras. Ele me ligou de sua mesa às 16h15, numa terça-feira, fez perguntas metódicas em voz baixa e monótona e pediu que eu reunisse todos os documentos, comunicações e provas. Disse para não avisá-los, não discutir o caso e não contar aos familiares o que revelei. Minha mãe já ligou, eu disse. Pausa. O que ela falou? Contei para ele. Nova pausa, mais longa. Senhorita Mercer, ele disse. O que você descreve, uso indevido de identidade e assinaturas falsas em documentos financeiros, é um grave crime de roubo de identidade, que pode render até 10 anos de prisão neste estado. Anotei 10 anos em um bloco e fiquei olhando. Ok, eu disse. Isso vai ser desconfortável. Eu sei, isso pode romper sua família de vez. Detetive Holloway, eu disse. Foram eles, não eu. Ele ficou em silêncio. Justo, respondeu. Passei a semana seguinte em um pesadelo acordada sem nome. Por fora, tudo seguia normal. Trabalhei, respondi e-mails, almocei na mesa e liguei 2 vezes para minha mãe. Com cuidado e sem revelar nada, segui o pedido do detetive Holloway de manter contato e anotar o que fosse útil. Minha mãe, para ser justa, sabia parecer normal. Ela falou dos filhos da Lauren, perguntou se via um programa que gostava e comentou dos problemas no joelho do meu pai. Não mencionou a hipoteca nem perguntou se pensei nisso, como pediu. Ela mudou de estratégia, entendi. Ela decidiu agir como se nada tivesse acontecido, esperando que nada mudasse. Enquanto isso, eu descobri a verdade pelo meu relatório de crédito. Eu puxei os 3 bureaus, Experian, TransUnion e Equifax, e analisei cada linha na mesa da cozinha com marca-texto. A hipoteca era o item óbvio, mas não o único. Há 18 meses abriram um cartão de crédito em meu nome com limite de $11.000 já estourado, além de um financiamento de 24 meses para um Nissan Pathfinder de $31.000. Fiquei um bom tempo com os relatórios. Então liguei para a advogada interna da Greyfield, uma mulher chamada Diane Tate, que tinha sido minha aliada profissional discreta por 4 anos e que, quando eu disse que precisava de uma indicação para um bom advogado de defesa do consumidor, não perguntou o motivo. Ela apenas disse: Margaret Ozzie, ela é a melhor que conheço. Diga a ela que fui eu quem indicou. Margaret Ozzie trabalhava com direito do consumidor e fraude de identidade há 19 anos. O escritório dela era pequeno, organizado e cheio de arquivos separados por abas coloridas. Usava óculos pendurados na corrente e tinha o jeito de quem já ouviu de tudo e se surpreende pouco. Ela leu minha documentação sem pressa, anotando. Quantos familiares tinham acesso ao seu seguro social e dados bancários? Meus pais, talvez minha irmã e o marido dela. O marido? Ele é colaborativo? Não sei, ele é complicado. Mark sempre pareceu um homem vagamente preso, vagamente envergonhado pela armadilha. Eu não sabia de que lado ele ficaria. Margaret me olhou por cima dos óculos. Senhorita Mercer, isso é uma exposição significativa. É uma hipoteca de $560.000, possível empréstimo para veículo, fraude de cartão de crédito e acusações caras de roubo de identidade. Pode haver mais, como mencionei. Contei para ela sobre o cartão de crédito e o Pathfinder. Ela fez anotações. Hoje vamos registrar uma declaração formal de roubo de identidade na FTC, iniciando a documentação para remediar o crédito. Detetive Holloway, está conduzindo uma investigação paralela? Sim. Ótimo. Ela fechou a pasta. Vá ao jantar da sua família sábado. Olhei para ela. O quê? Sua mãe te convidou. Você disse que ela age como se nada tivesse acontecido. Vá. Ela bateu a caneta. Não leve nada. Fale pouco. Ouça tudo.
Se eles confessarem algo, mesmo parcialmente, é válido. Parece uma armadilha. É mesmo, disse Margaret. Mas agora é você quem arma. O jantar de sábado foi carne assada. Minha mãe usou os pratos bons, de cor creme, que só tirava para convidados e feriados, mostrando que sabia que era uma encenação e se preparou para isso. Lauren já estava à mesa quando cheguei, com a expressão que eu via em todas as conversas difíceis. Uma espécie de sofrimento contido, antecipado. Lábios levemente entreabertos, olhos um pouco úmidos. O olhar de uma mulher que aprendeu que, quanto mais rápido você aparenta estar sofrendo, mais rápido as pessoas param de fazer perguntas. Mark estava no balcão, não na mesa. Mal olhou para mim quando entrei. Meu pai serviu vinho. Conversamos sobre nada por 20 minutos com aquela energia específica de uma família que concordou, sem discutir, fingir que não há uma bomba sobre a mesa. Então minha mãe colocou o garfo na mesa. Precisamos que você seja razoável, Claire. Os olhos de Lauren se encheram de lágrimas exatamente como esperado. Ela disse num sussurro cauteloso que ia consertar tudo. Só precisávamos de mais tempo. O plano era refinanciar quando Mark conseguisse a promoção. Lauren, mantive minha voz firme. Não há promoção que refinancie $560 mil. Só precisávamos de uma chance. A voz dela falhou e as lágrimas caíram, como esperado. Você não imagina como tem sido. A pressão. As crianças precisam de estabilidade. Retire a queixa, pediu meu pai, com voz baixa e firme. A voz dele era de quem queria encerrar o assunto. Ainda há tempo de reverter. Ligue para Holloway e diga que foi um mal-entendido familiar. Enfiei a mão na bolsa. Deslizei o boletim de ocorrência pela mesa. Ele parou na frente da minha mãe. Ela olhou para ele e então o pegou, devagar, sem surpresa, do jeito que você pega algo que já estava esperando. Como se ela já esperasse por isso e só confirmasse o cronograma. Não pode ser desfeito, eu disse. As lágrimas de Lauren cessaram, não diminuíram. Quero dizer que elas pararam de repente, como uma torneira fechada. Sua expressão ficou neutra por um instante antes do rosto ferido se recompor. Então a porta do corredor se abriu. Mark veio de algum lugar dos fundos da casa e parecia um homem que tinha ficado sozinho, tomando uma decisão final. O rosto dele estava calmo, como quem já superou o medo. Sentou-se à mesa e disse baixinho: "Conte para ela sobre o segundo empréstimo antes que eu conte." Silêncio pesado. "Que segundo empréstimo?" perguntei. Meu pai respondeu ríspido, dizendo o nome de Mark. Mark olhou para meu pai com a expressão de quem já desistiu. "Linha de crédito com garantia do imóvel", disse ele. $240 mil. Abriram essa linha 6 meses depois de concluírem o financiamento imobiliário. Usaram a casa como garantia. Ele pegou uma pasta Manila sob a cadeira e a colocou na mesa. "Seu nome está aí também, Claire." Olhei para Lauren, que fitava a mesa. Abri a pasta. Formulários, extratos bancários e minhas assinaturas falsificadas, convincentes para enganar um olhar leigo, mas insuficientes para enganar um perito. E-mails entre o endereço de e-mail da Lauren e alguém de um serviço de cartório que eu nunca tinha usado. Um carimbo de cartório de um homem chamado Gerald Fiske, cuja licença, como eu descobriria depois, já havia sido sinalizada pela Ordem dos Advogados 2 anos antes. E então virei uma página e senti o chão sumir sob meus pés. Uma cópia digitalizada, desbotada, levemente pixelada. A parte superior de um antigo formulário de solicitação de passaporte. Minha caligrafia, preenchendo o formulário que eu tinha completado na casa dos meus pais 7 anos atrás porque a impressora deles funcionava e a minha estava quebrada. Preenchi o formulário na cozinha, salvei no desktop para imprimir e nunca apaguei. Olhei para minha mãe, que desviou o olhar, mas não para a parede nem para Lauren. Ela olhou para baixo e para a esquerda. A direção para onde as pessoas olham quando não estão negando algo, apenas se recusando a testemunhar a própria responsabilidade. Meu pai estava dizendo alguma coisa. A voz dele ficou alta e defensiva, típico de quem tenta se justificar. Não ouvi as palavras, ainda olhava para minha mãe. Levantei e meu pai bloqueou o corredor antes de eu chegar. Ele não era grande, mas se portava como quem nunca precisou impor autoridade fisicamente e ignorava que já a perdera. "Se você sair com esses papéis", ele disse, "vai destruir esta família." Ele parecia menor do que nunca, não fisicamente, mas de forma essencial. "Eu ouvi isso", disse. "Quero que me ouça. Está ouvindo?" Ele não respondeu. "Você destruiu", falei. "Quando você escolheu qual filha podia importar, passei por ele. No estacionamento, sentei no meu Honda Civic por 45 segundos, mãos no volante, respirando. Respirei pelo nariz e soltei pela boca, com a pasta no colo. O celular acendeu antes de ligar o motor. "Por favor, pense nas crianças." Depois, mamãe sente dores no peito. Depois, papai disse, "Você está morta para nós se fizer isso." Li todas. Quero ser honesta. Não desviei o olhar. Deixei cada uma me atingir. Bloqueei todos os números. Liguei para o detetive Holloway do estacionamento. "Estou com a pasta", disse. Uma pausa. "Não vá para casa", disse ele. "Venha direto para cá."
As 3 semanas seguintes foram as mais exaustivas da minha vida, mas no sentido administrativo, não dramático. O cansaço de lidar com papelada, telefonemas, compromissos e documentação que desmontam a rotina e a transformam em evidência. A equipe de crimes financeiros da detetive Holloway trouxe Carl Bresnahan, perito forense em documentos com 30 anos de experiência, antes no escritório de campo do FBI, que analisou por 2 dias os pedidos de hipoteca e documentos do ELOC. Elaborou um relatório de 47 páginas, concluindo que as assinaturas eram falsificadas, divergindo dos exemplos conhecidos em ritmo, pressão e traço final. Ele identificou uma segunda assinatura falsificada, diferente da minha, que acabou sendo a do Mark, em um documento de seguro que a Lauren aparentemente havia enviado sem o conhecimento dele. Foi aí que Mark deixou de ser uma figura periférica e passou a ser uma testemunha. O advogado dele, David Park, descrito depois por uma revista jurídica como um dos mais agressivos em defesa de crimes de colarinho branco no estado, negociou um acordo de cooperação. O depoimento de Mark tinha 68 páginas e mencionava Lauren e minha mãe, que localizou o arquivo do pedido de passaporte. Ele mencionou Gerald Fisk, o tabelião que havia carimbado 8 documentos fraudulentos nos últimos 3 anos por $400 cada. Fisk foi preso numa quinta-feira e cooperou em menos de 48 horas. Recebi uma ligação de Margaret numa sexta-feira à tarde. Ela pediu que eu sentasse. O Ministério Público apresentou acusações contra Lauren por roubo de identidade, fraude eletrônica e falsificação, 2 de cada. Seus pais, acusação de conspiração para roubo de identidade, uma acusação de cumplicidade. Gerald Fisk, 4 acusações de fraude notarial. Eu estava sentada. Eu estava sentada na minha mesa de cozinha, a mesma mesa onde eu tinha lido os relatórios de crédito com um marca-texto. Ok, eu disse. Claire. A voz de Margaret era cautelosa. Você está bem? Eu pensei honestamente. Não, eu disse. Mas eu vou ficar. O processo de remediação de crédito, caso precise, é um purgatório burocrático. Margaret preencheu a declaração de roubo de identidade da FTC. Enviamos pacotes de contestação por correio registrado com aviso de recebimento. Tenho os cartões verdes. Notificamos Experian, TransUnion, Equifax e todos os 3 agentes de hipoteca. Abrimos disputas formais com a financeira do carro, a administradora do cartão e a Vantage Home Lending, que inicialmente resistiu. O departamento de fraude, liderado por Rachel Chu, responsável de conformidade com quem falei 4 vezes, disse na segunda ligação que só removeriam a inadimplência com ordem judicial. Margaret obteve uma ordem judicial em 2 semanas, no dia em que vi meu relatório de crédito atualizado. Sentada à mesa da cozinha, com o laptop aberto, vi a pontuação subir de 481 para 764 após atualizar a página. Fiquei ali por um tempo. 764 ainda não era 791, chegaria lá. Leva tempo para restaurar o que alguém passou 2 anos destruindo, mas 764 era como voltar a respirar. Vou falar sobre o tribunal, onde muitos acham que a história termina. Julgamento, veredito, martelo. Mas quero contar sobre o momento anterior. Eu estava no corredor, fora da sala 7, no prédio do Tribunal Criminal do Condado, às 9h15 de terça-feira. Eu usava meu blazer cinza, o mesmo da entrevista na Greyfield há 9 anos. Eu estava com meu celular, minha cópia da declaração de impacto da vítima que a Margaret tinha me ajudado a preparar, e um café que comprei no carrinho lá embaixo, mas que não consegui beber. Minha mãe e meu pai também estavam no corredor, do outro lado dele. Eu os percebia como se sente o clima, presentes, influenciando tudo, sem exigir envolvimento. Minha mãe parecia menor, mas diferente de como meu pai parecia pequeno no corredor. Fisicamente reduzida, como se os últimos meses tivessem tirado algo dela. Ela me lançou um olhar longo. Eu retribuí, sem desviar ou quebrar o silêncio. Não havia nada que ela pudesse dizer que eu precisasse ouvir. Quando o juiz perguntou se eu queria falar, levantei-me. Pratiquei minha declaração 12 vezes no meu apartamento, reduzindo-a de 3 páginas para 1. Margarida disse: seja específica e clara, sem excesso. Juízes não querem emoções, só entender o que foi tirado. Falei que meu nome era tudo o que eu realmente possuía. Meu crédito e minha identidade financeira foram construídos por mim ao longo de 15 anos, sem ajuda, porque como filha dessa família, não podia pedir auxílio. Usaram meu nome por confiarem em mim, sem pedir, achando que eu aceitaria o prejuízo em silêncio por amor. Quero dizer a este tribunal e à minha família aqui presente que amor sem responsabilidade é só permissão para continuar machucando alguém. Ouvi minha mãe chorando atrás de mim, mas não me virei. Sentei. Margarida tocou brevemente meu antebraço sem dizer nada. Não precisava. Lorena foi chamada, se levantou e seu olhar ferido, já habitual, parecia ter algo diferente por trás. Ela parecia uma mulher que esteve correndo em direção a algo por muito tempo e, finalmente, no último momento possível, vislumbrou o que era. A advogada dela se inclinou, sussurrou algo. O rosto de Lorena ficou branco. Não pálido, branco. A cor de papel, cor de relatório de crédito. Depois soube o que a advogada disse a ela. O acordo de cooperação de Marco tinha um detalhe que nem a advogada de Lorena sabia até aquela manhã.
Os e-mails entre Lauren e Gerald Fisk traziam uma cadeia encaminhada do e-mail da minha mãe, com cópia digitalizada do meu pedido de passaporte, declarações de imposto de renda dos meus pais e uma nota. Use o que precisar, só não deixe ela descobrir. Minha mãe escreveu isso. Lorena permaneceu no púlpito por um tempo. Sua advogada sussurrou. Então Lorena disse, me declaro culpada. Epílogo. 8 meses depois, Lorena foi condenada a 22 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e a restituir $800 mil, o valor total dos prejuízos por inadimplência da hipoteca, do empréstimo com garantia imobiliária, do cartão de crédito e das taxas legais. Ela e Marcos estão separados. Ela se mudou para um apartamento de 2 quartos no mesmo CEP dos pais dela. Eu não sei o endereço. Meus pais pegaram 12 meses de liberdade condicional cada e pagaram multa conjunta de $45 mil. Meu pai se aposentou antes. Minha mãe conseguiu um emprego de meio período em um centro de jardinagem, mas só soube por um conhecido. Geraldo Fisk perdeu a licença de notário e admitiu 4 fraudes. Ele pegou 18 meses de liberdade condicional e não pode mais lidar com documentos autenticados no estado. Meu score de crédito é 803. Me mudei para um apartamento de 2 quartos há 6 meses. É em um prédio que não é apenas limpo, mas bonito. As cortinas são cortinas de verdade, penduradas com um varão de qualidade, instaladas por alguém que eu paguei para fazer corretamente. Há um segundo quarto que eu uso como escritório. Tenho uma mensagem de voz da minha mãe no celular, deixada há 3 meses, que não ouvi nem apaguei. Não sei bem o que isso significa. Talvez ainda esteja decidindo. Mark me mandou só um cartão sem carta. Deveria ter dito algo antes. Sinto muito. Espero que esteja bem. Respondi. Estou bem. Obrigada pela pasta. Falei sério. Às vezes lembro do formulário de passaporte que preenchi há 7 anos, numa terça-feira, na cozinha dos meus pais porque a impressora deles funcionava. Lembro de sair de casa naquele dia, entrar no carro e não pensar no arquivo que deixei na área de trabalho deles. Confiei algo simples e meu que eles guardaram. Não sinto mais raiva disso. Eu penso nisso com aquela clareza específica que só vem quando você finalmente entende os termos de um relacionamento que sempre foi condicionado. Você só não sabia qual era a condição. A condição era o silêncio. Eu não cumpri. Essa é a única parte dessa história que manteria.